Escuta só. Billy Pilgrim ficou solto no tempo. Billy pegou no sono como um viúvo senil e acordou no dia da cerimônia do próprio casamento. Ele passou por uma porta em 1955 e saiu por outra em 1941. Voltou pela mesma porta e acabou indo parar em 1963. Viu seu nascimento e sua morte diversas vezes, segundo ele, e faz visitas aleatórias a todos os eventos compreendidos entre um e outro, diz ele. Billy tem espasmos no tempo, sem controle algum sobre onde vai parar, e as viagens nem sempre são divertidas. Vivem em um estado constante de ansiedade de palco, diz ele, pois nunca sabem que parte da própria vida terá de atuar da próxima vez. É assim mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O livro da vez é Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut era um americano de ascendência alemã e ele se considerava um homem sem pátria. Isso é importante pois dá sentido aos temas de suas histórias, especialmente aquelas que envolvem a Segunda Guerra e as guerras em si. Em Matadouro 5, Vonnegut apresenta a história de Billy Pilgrim, um veterano da Segunda Guerra Mundial que vive um estado constante de deslocamento temporal, saltando entre momentos de sua vida, incluindo sua experiência como prisioneiro de guerra e sua abdução por alienígenas do planeta Tralfamador. Através dessa narrativa não linear e absurdamente satírica, Vonnegut explora temas como o trauma da guerra, a aceitação do destino e a busca por sentido em meio ao caos da existência. Matadouro 5 aborda o estresse pós-traumático, um distúrbio que foi oficialmente catalogado bem depois da publicação do livro, mas que já era discutido antes. Também fala sobre a falta de sentido da guerra, sendo um livro anti-guerra. A narrativa discute a aceitação do que não se pode mudar. O protagonista Billy Pilgrim é retratado como um homem ingênuo, quase um abobalhado, pois ele é surpreendentemente sereno diante das coisas que lhe acontecem. Isso está relacionado à compreensão que ele adquire sobre a aceitação, que beira a um certo conformismo. O capítulo 1 é narrado em primeira pessoa e apresenta um escritor que procura um amigo que foi soldado na Segunda Guerra, em busca de boas histórias para contar em um livro que se torna o Matadouro 5, mas que dentro do texto é intitulado A Cruzada das Crianças. Isso se deve ao protesto de Mary, que é a esposa do amigo deste escritor, que não gosta da ideia de a guerra ser retratada como gloriosa, como acontece nos filmes hollywoodianos. O título A Cruzada das Crianças refere-se ao fato de que jovens, praticamente crianças, são enviados à guerra, geralmente por homens mais velhos que odeiam os seus opositores. O capítulo 2 marca o início efetivo do livro. Este capítulo resume o conceito do que será lido ao longo da obra. Vonnegut insere elementos fantásticos na realidade que já possui o seu lado absurdo. Há elementos de ficção científica no livro e em outras obras de Vonnegut, mas enquanto alguns defendem que ele se encaixa nesse gênero, outros não o consideram um escritor de ficção científica em seu sentido mais puro. Vonnegut é satírico e escreve com leveza sobre temas espinhosos. Seu estilo é objetivo e bastante coloquial. Ele insere piadas de maneira súbita em situações que, dependendo do contexto, flutuam entre o pastelão e o mórbido. Essas piadas costumam ser leves e estão distribuídas de forma tão orgânica que você se pega sorrindo, sem motivo aparente, além de funcionarem como comentários espirituosos sobre o absurdo das situações. Seu estilo certamente inspirou Chuck Palahniuk, que é o autor de Clube da Luta, especialmente em suas obras posteriores, que são bastante satíricas. Também influenciou o brasileiro Lourenço Mutarelli
que injeta humor mórbido e sarcástico em meio a histórias pesadas sobre personagens perturbados, porém eu diria que Vonnegut é ainda mais sutil nesse aspecto. Billy Pilgrim, o protagonista, é como um alter ego do autor, e o escritor do primeiro capítulo é, na verdade, o próprio Vonnegut, mas com outro nome. Billy esteve na Segunda Guerra, tornou-se prisioneiro de guerra e testemunhou o bombardeio em Dresden, na Alemanha. Após a guerra, Billy teve uma vida que, apesar de extraordinária, fez com que as pessoas não suspeitassem até que ele começasse a falar sobre isso. Ele se tornou optometrista, que cuida da saúde dos olhos, mas que não é o mesmo que oftalmologista. E ao longo do caminho, Billy adquiriu traumas. A consciência de Billy se desloca pelo tempo. Ele vive solto no tempo. E o livro, assim como o personagem, faz saltos temporais em diferentes épocas. Ele pode passar um bom período em um lugar diferente e voltar como se apenas um milésimo de segundo tivesse se passado. Ao ler, é possível interpretar que há o Billy do tempo linear, que aparenta estar confuso, alguém que não parece viver o presente e que tem lapsos, fica falando de coisas absurdas para amigos e familiares. A sua filha percebe essa confusão e ela costuma até brigar bastante com o pai por causa disso. Isso pode ser atribuído aos traumas de guerra e a outros acontecimentos. O Billy das viagens no tempo parece confuso, pois em cada uma dessas viagens ele precisa interpretar onde e quando ele está. O Billy linear envelhece e leva uma vida que o Billy das viagens no tempo não conhece por completo, o que causa essa confusão quando a sua consciência precisa reagir e interagir com o período daquele momento, seja no passado, durante a guerra, seja no futuro, quando ele está mais velho e vive com a filha e o genro. E todos acreditam que ele é um biruta, um birutaço. Mas há também situações que ele antecipa por causa da viagem no tempo. Algumas coisas, quando acontecem ao Billy linear, ele já está sabendo, porque ele já tinha visto isso antes nas suas viagens no tempo. O interessante é que não fica definido quando exatamente essa soltura no tempo começa ou termina. A primeira vez que acontece é durante a guerra, antes de Billy encontrar cronologicamente os alienígenas que apresentam a ele o conceito do passado, presente e futuro serem uma coisa só. Essa estrutura narrativa também permite que o livro conte sua história de maneira dinâmica e divertida, sem deixar o leitor mais confuso do que o próprio personagem. Billy Pilgrim é abduzido por alienígenas do planeta Tralfamador e se torna uma das atrações de um zoológico para aquele povo. Esse é um evento que ele já sabia que aconteceria, pois sua consciência já havia viajado para o futuro e ele esperava por isso. Assim como já sabe como serão outros eventos futuros. Ele passa um bom tempo em Tralfamador e a abdução ocorre na noite do casamento de sua filha. Em Tralfamador ele aprende a filosofia dos Tralfamadorianos, que afirma que é assim mesmo. Uma frase que será repetida ao longo do livro. Para os Tralfamadorianos não existe um porquê para as coisas, elas simplesmente são como são. O conceito de tempo, conforme é entendido pelos terráqueos, não se aplica a eles. Para os Tralfamadorianos, o tempo não é uma sequência cronológica de acontecimentos. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. Quando alguém morre em um determinado ano, eles consideram que a pessoa ainda vive e está bem, mas em outro momento. Essa ideia de resignação acompanha a frase "é assim mesmo", quando alguma morte ou tragédia é narrada como apenas mais um acontecimento, sem maiores efeitos ou repercussões. Assim, Vonnegut injeta em Pilgrim um certo conformismo que soa ingênuo, como se ele desse de ombros porque é assim mesmo. Além das viagens temporais, o uso dos alienígenas como elemento extraordinário na história traz a ideia de escapismo, que permite que a tragédia seja retratada com leveza. Acredite, mesmo com todas as maluquices de viagem no tempo, que fazem o livro parecer complexo à primeira vista, Matadouro 5 é bem acessível. A complexidade está nas situações, mas a escrita em si é propositadamente simples. É só uma questão do leitor mergulhar na viagem sem ter toda essa preocupação de não entender a história. Nessa simplicidade da narrativa,
esconde-se camadas que são tranquilas de absorver. Vonnegut acreditava que não havia como se dizer coisas mais inteligentes sobre massacres. Ele vai na contramão do que o Thomas Pynchon faria depois em O Arco-Íris da Gravidade, que apesar de ser um livro anti-guerra satírico, cheio de referências pop e personagens caricatos, pesa na complexidade da narrativa. É um livro extraordinário, é muito bom mesmo, mas eu me vejo incapaz de falar sobre, diferente do que acontece com o Matadouro 5. Vale mencionar que neste livro temos a participação de Kilgore Trout, um excêntrico escritor de ficção científica impopular que aparece em alguns dos livros do Vonnegut e que, de certa maneira, pode ser considerado um reflexo do autor, por ser também um observador satírico da sociedade. Somente Billy Pilgrim e um colega dele parecem conhecê-lo. A sua participação em Matadouro 5 é tardia, mas marcante. É o único personagem que percebe o que está acontecendo além do próprio Billy. Isso antes de Billy abrir a boca e revelar o seu segredo para o mundo. Matadouro 5 é mais do que um relato sobre a guerra. É uma reflexão profunda sobre a condição humana e a inevitabilidade da tragédia. Com a sua prosa ágil e espirituosa, Vonnegut nos convida a encarar o absurdo da vida com um olhar crítico, mas também com um toque de humor, desafiando-nos a aceitar melhor a vida e os seus absurdos como eles são. Ou melhor dizendo, a saber lidar melhor com o absurdo da realidade dura da vida. É isso. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência. Espero você no próximo vídeo. Volte sempre. Tchau, tchau. Falou. Falou.